O tema desta aula é carcinoma pulmonar. O câncer de pulmão é muito comum. Vejam que, em comparação com o de outros órgãos, ele está em segundo lugar tanto entre homens quanto entre mulheres. É um câncer com alta mortalidade. Observem que, mesmo entre homens e mulheres, ele ocupa o primeiro lugar. A incidência do carcinoma de pulmão ela varia nos países conforme o hábito de fumar, ou seja, eles refletem as mudanças da população no hábito de fumar. Observem que, no passado, essas fotos são retiradas da década de 80, o fumo era altamente estimulado, mesmo através de propagandas na televisão, outdoors, etc. O fumo era associado ao sucesso, à aventura, liberdade, fumos exclusivos ou mais para mulheres e mesmo chocolates em forma de cigarro, estimulando já até a criança ao fumo. A lei que proibiu a propaganda de cigarro foi aprovada aqui no Brasil em dezembro de 2000. Isto reflete, por exemplo, na frequência de câncer de pulmão. Observem, esse é um dado dos Estados Unidos, onde nós temos a mortalidade por 100 mil pessoas, e observem que o câncer de pulmão ele foi aumentando gradativamente, mas ele tem uma queda a partir aqui dessa época, em torno entre 1990 e 2000, provavelmente refletindo aqui o conhecimento que foi se adquirindo durante todo esse período da associação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. Até que se chegou, num determinado momento, que as propagandas foram proibidas, foi proibido o fumo em lugares públicos, cinemas, teatros, restaurantes, aviões, etc. E com isso, à medida que a população vai aderindo, vai incorporando, vai fumando menos, a frequência de carcinoma de pulmão e, consequentemente, mortes por câncer de pulmão vai diminuindo. Nós observamos que isso foi um crescimento bem marcante. Aqui é um exemplo, como eu já disse, da população americana, que foi aumentando com essa queda entre os homens e as mulheres, aqui infelizmente, crescendo, e ainda não observamos uma queda tão acentuada como entre os homens. Portanto, o tabagismo é o principal fator predisponente ao carcinoma de pulmão. E essa associação é tão forte que 90% das pessoas que desenvolvem carcinoma de pulmão, elas pertencem às pessoas que têm o hábito de fumar. E isso está associado, inclusive, com a quantia que se fuma. Então, fumantes médios, eles teriam um risco de 9 a 10 vezes de adquirir o câncer de pulmão. Fumantes inveterados, um risco maior. Uma pessoa que deixa de fumar, ela vai levar um tempo longo, em torno de 10 anos, para que o risco dela se torne semelhante ao do não fumante. Vocês vejam que a lesão que o fumo causa no brônquio, no pulmão, ela demora muito tempo até que isso consiga se reverter e a pessoa passe a ter um risco semelhante ao do não fumante. E temos, inclusive, o problema da exposição passiva, ou seja, pessoas não fumantes, quando levantamos a história, 35 a 55% contam uma história de exposição passiva. Alguém na família ou no trabalho fumava e era exposto involuntariamente ao cigarro. Esses fumantes involuntários têm um aumento de risco de ter câncer de pulmão em torno de 25%. Outros fatores associados ao carcinoma de pulmão, além do fumo, é o asbestos. O asbestos é do amianto, nós vamos observar ele em várias atividades profissionais, telhas de amianto, freios de carro, caixas d'água, revestimento, etc. Ele também é um carcinógeno importante e, quando associado ao fumo, ou seja, uma pessoa que trabalha com algo que contém asbestos, por exemplo, amianto, e fuma, o risco aumenta
passa a ser 100 vezes maior do que no não fumante e sem asbestos. Não podemos deixar de levar em conta a susceptibilidade genética. Famílias que têm história de câncer de pulmão têm um risco 2 vezes maior. E o câncer de pulmão também tem sido associado a cicatrizes pulmonares, mas essa associação é bem mais rara comparada com as outras que nós vimos. Quanto à classificação histológica, o carcinoma de pulmão tem 4 grupos principais. E esses grupos é importante conhecer porque, inclusive, ele está relacionado a prognóstico e tem implicação também em tratamento. Então, os 4 carcinomas principais do pulmão são o carcinoma epidermoide, também conhecido como carcinoma de células escamosas, o carcinoma de pequenas células, ou neuroendócrino, pode haver até formas combinadas desse tipo de carcinoma, o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células. Em termos de frequência, o adenocarcinoma, o carcinoma de células escamosas de pequenas células são os mais frequentes. Existe uma variação nos diferentes países, mas uma tendência do adenocarcinoma ser o mais frequente, seguido pelo carcinoma de células escamosas e depois pelo de pequenas células. O carcinoma de grandes células é muito menos frequente do que esses daqui. Vamos começar com o adenocarcinoma. O adenocarcinoma, dentre esses 4 que nós vimos, 4 subtipos histológicos, ele é o mais comum em pessoas não fumantes, principalmente mulheres. Embora ele tenha associação com fumo, ele é o mais comum em pessoas que não fumam. Ele também é o tipo de tumor que pode associar-se a cicatrizes pulmonares. É um clássico, embora seja raro essa associação. Quanto à localização, o adenocarcinoma, a forma mais comum dele é apresentar-se como um nódulo periférico que inclusive tem retração da pleura. Essa é a forma mais comum. Entretanto, nós podemos observar adenocarcinomas também centrais, brônquios hilares, formando massa endobronquial, e podemos encontrar, inclusive, adenocarcinoma que se apresentam como se fosse um quadro de pneumonia. Isto é porque, nesta forma particular de adenocarcinoma, que é composto por células do tipo pneumócito tipo 2 ou células de Clara, eles usam a parede alveolar para crescer. Então, ele reveste a parede alveolar, vai passando de alvéolo em alvéolo, e isso ele pode dar, inclusive, um aspecto de consolidação semelhante à pneumonia. Esse tipo de crescimento, onde ele vai revestindo as paredes alveolares, recebe o nome de crescimento do tipo lepídico. Além dessas formas, então, periférica, que é a mais comum, central ou endobronquial, e até esta, que é desse crescimento lepídico, que forma esse aspecto de pneumonia, nós podemos encontrar adenocarcinomas que formam nódulos de diferentes tamanhos nos 2 pulmões e de um modo difuso. E, como dissemos, ele pode se associar à cicatriz, embora seja mais raro essa associação. Aqui um exemplo de adenocarcinoma numa forma comum, que seria formando esse nódulo periférico mais próximo à pleura. O adenocarcinoma, nesta última edição da Organização Mundial da Saúde, ele foi subdividido nesses vários subtipos histológicos. Essa subdivisão tem importância em termo prognóstico, como veremos adiante. Então, o primeiro deles, o adenocarcinoma lepídico, que é aquele, como dissemos anteriormente, que é composto por pneumócitos tipo 2 ou células do tipo Clara, que revestem as paredes alveolares e vai usando a estrutura alveolar como uma base para o seu crescimento. Essa forma de adenocarcinoma
quando ele se mantém só sobre esse aspecto, ele é considerado in situ, de tal modo que ele precisa ter uma área de crescimento invasivo maior que meio centímetro para ser considerado um adenocarcinoma francamente invasivo. E essa área de crescimento invasivo, ela vai ter esses outros aspectos aqui, ou a forma acinar, papilífero, micropapilífero, que seria a área de crescimento invasivo. E que para ser um adenocarcinoma francamente invasivo, ela tem que ser maior de meio centímetro, com um desses aspectos, ou uma invasão de estroma, de vaso, da pleura, etc. Bom, o adenocarcinoma acinar é outra forma, papilífero, micropapilífero e sólido. E vale a pena chamar a atenção para o adenocarcinoma minimamente invasivo, que seria semelhante a esse que é francamente invasivo, a única diferença é que a área de crescimento aqui é maior de meio centímetro e aqui ela seria menor de meio centímetro. Então, ele teria o mesmo tipo de crescimento lepídico e a área invasiva, que pode ter qualquer um desses aspectos, é que é menor, menos de meio centímetro, enquanto que nesse o francamente invasivo, ela seria maior que meio centímetro. Vamos ver os aspectos histológicos de cada um desses subtipos de adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma com padrão de crescimento acinar é a forma mais usual de adenocarcinoma, ou seja, as células neoplásicas formam essas glândulas que provocam essa reação fibrosa no estroma, esse aspecto desmoplásico. Então, são glândulas de diferentes tamanhos, revestidas por essas células atípicas, com mitoses e essa desmoplasia, essa fibrose entre elas. É o aspecto de adenocarcinoma comum em muitos órgãos. Este que é um tipo particular do pulmão, que é o adenocarcinoma com padrão lepídico, que, como mostramos, ele espessa o septo alveolar, fica com esse aspecto mais fibroso, e essas células do tipo pneumócito ou clara, elas povoam, elas forram toda essa luz alveolar e umas bem próximas das outras. O adenocarcinoma com padrão papilífero, ele vai mostrar essas papilas, onde observamos esse eixo conjuntivo nas papilas. E o revestimento das papilas é por essas células atípicas, mas é possível observarmos esses eixos conjuntivos das papilas. A forma micropapilífera, essas papilas, como diz, são tão pequenininhas que nós não observamos o eixo conjuntivo, ela fica como se fosse pequenos aglomerados celulares. Não se observa esse eixo do papilífero. O adenocarcinoma sólido, que é o último dos subtipos do adenocarcinoma, que nós vimos esse lepídico, o acinar, o papilífero, o micropapilífero, o último deles, o sólido. É esse adenocarcinoma que, na verdade, não conseguimos dar o diagnóstico de adenocarcinoma só com o HE, com a hematoxilina eosina, porque ele não forma glândulas, ele não forma ácinos, ele não forma papilas ou micropapilas. Ele tem um aspecto sólido, que não é possível termos certeza que ele é um adenocarcinoma. Nós precisamos notar células mucosas, através, por exemplo, de coloração para muco, que vai destacar essas células mucosas, que aqui estão coradas de vermelho ou muco, ou com o auxílio da imunistoquímica, com um marcador de adenocarcinoma, que é o TTF1. Então, essa positividade para o TTF1, a positividade nuclear, favorece adenocarcinoma. Portanto, nós temos uma neoplasia, um adenocarcinoma pouco diferenciado, sólido, que não forma glândulas. Na coloração, nós podemos ver células mucosas, daí ele vira adenocarcinoma, quer dizer, conseguimos classificar como adenocarcinoma,
ou com a imunistoquímica mostrando que ele é positivo para TTF1 e identificamos como adenocarcinoma. Mas a morfologia só por si é difícil de você conseguir classificar como adenocarcinoma. Em termos de prognóstico, esta forma, naturalmente, lógico pensar, ela teria um melhor prognóstico. Esse aspecto predominantemente lipídico é aquele que predomina o aspecto in situ, como eu disse. É necessário até observar uma área invasiva que teria aspecto dessas outras formas de adenocarcinoma. E os que apresentam pior prognóstico é o micropapilar e o sólido. E este, o melhor. O adenocarcinoma acinar e papilífero seria um prognóstico intermediário. Para mencionar, porque não é o foco da aula, quando damos o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o bloco com o fragmento tumoral é enviado para fazer esses testes moleculares para se detectar se aquele adenocarcinoma tem determinadas alterações genômicas que são relevantes no caso, porque existe uma quimioterapia específica para ela. Então, esse material vai para testes moleculares para se observar essas alterações genômicas e a sigla aqui seria o CARAS, o EGFR, ALK. Aqui tem a frequência com que elas aparecem e aqui a terapia específica onde vai ser dirigido para esse tipo de mutação. Todas essas mutações, elas acabam alterando a proliferação, a sobrevivência, diminui a quantia de apoptose, ajuda na angiogênese, etc. Enfim, são mutações que favorecem o crescimento do câncer. E essa quimioterapia, justamente o alvo dela são essas mutações e, portanto, a ideia é você controlar o câncer com alvo específico.